Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista. Vou falar hoje para vocês sobre metformina em pacientes HIV positivos em tratamento com terapia antirretroviral. Contar uma breve história para vocês aqui da metformina. Vamos começar no ano de 2003 e vamos ir até mais atualmente para mostrar que existem possíveis benefícios do uso da metformina em diversas situações de pacientes HIV positivo, tá certo, pessoal? De certa forma, é um biohacker, que nem eu falei aqui na capa do vídeo, hackeando o sistema imunológico e o sistema metabólico do paciente para que ele tenha uma melhor performance em contexto inflamatório. Como vocês sabem, o paciente HIV positivo, ele é um paciente inflamado pelo vírus, mesmo estando com carga viral indetectável. Então aqui vamos acompanhar os slides junto comigo aqui, vamos ver o que a literatura está se posicionando em relação a este assunto, sabendo que é claro que o nosso objetivo principal é manter o paciente com carga viral indetectável a mais baixa possível, mas pensando em longevidade e em qualidade de vida, talvez isso não seja mais o suficiente na terapia do HIV nos dias de hoje. Estamos falando em fevereiro de 2025. Então acompanhe aqui o primeiro slide conosco. Ano aqui é outubro de 2013, efeitos da metformina ou genfibrosina, né, na lipodistrofia de pacientes infectados pelo vírus HIV recebendo inibidores da protease. Bom, então deixa eu trazer vocês aqui para o contexto do ano de 2003, tá? 2003 eu tinha 1 ano de formado. Faz tempo. 2003, a terapia antirretroviral no Brasil era baseada em AZT, 3-TC, efavirenz, tá certo? Logo depois se mudou para tenofovir, lamivudina e efavirenz, né? Esse esquema terapia única, comprimido único noturno, né? Preferencialmente noturno, devido aos efeitos adversos do efavirenz, mas também se existiam novas classes de inibidores da protease, tá? Os IPs, tá? Como a atazanavir com ritonavir, a atazanavir com booster de ritonavir, ou mesmo o lopinavir com booster de ritonavir. Essas drogas eram e são extremamente potentes. Claro que agora nós temos classes mais novas, nós temos drogas mais novas desta mesma classe. Ninguém mais usa atazanavir e lopinavir com ritonavir. Não vou falar o nome comercial, senão o YouTube dá gancho aqui. Mas essas drogas eram drogas que causavam bastante lipodistrofia. Esses inibidores da protease dessa época, o AZT, o D4T, tá? E de certa forma aqui o DDI já estava fora de uso ou de uso muito restrito devido a efeitos adversos graves como pancreatite, mas enfim também causavam bastante lipodistrofia. Então o paciente ficava o quê? O paciente ficava com aquele abdômen globoso, né, com uma gordura visceral muito abundante e a pele ficava com pouca gordura, exceto aqui nas costas, né, na região do pescoço, que ficava aquela corcova, pernas muito finas com veias saltadas, digamos assim, tá? Então, esse era o contexto da época em que nós tínhamos dificuldade de manejar esses efeitos adversos nesses pacientes e junto com isso vinha uma resistência à insulina maior, uma dislipidemia muito grande. Então, voltando aqui ao slide, então, pacientes com HIV tratados com inibidores da protease foram caracterizados com anormalidades metabólicas induzidas pelo tratamento, ou seja, o remédio estava amargo demais nessa época, como resistência à insulina proeminente, dislipidemia, lipodistrofia associada à gordura visceral acumulada e redução de tecidos adiposos subdérmicos, tá certo? Então, o que aconteceu nessa época tudo bem, nós atingimos uma carga viral indetectável, mas visivelmente não era um efeito que a gente gostava. Então, um artigo fala que a administração de metformina não foi associada a alterações significativas na gordura abdominal, visceral ou subcutânea, mas o teste de tolerância à glicose oral, né, o teste de tolerância oral à glicose, demonstrou tendência para redução da área sobre a curva da insulina. Em outras palavras,
esses pacientes acabavam tendo menor resistência à insulina. Interessante. Então, aquilo que já se via em pacientes não HIV, se demonstrou também em pacientes HIV no nível glicêmico. Claro, é uma droga antidiabetogênica via oral, tá? Então, indo agora para 2022, esse artigo aqui, metformina para prevenção de progressão de pré-diabetes para diabetes em pacientes que vivem com vírus da imunodeficiência humana, tá certo? Em pacientes pré-diabéticos com HIV, a metformina resulta melhor da hemoglobina glicada e diminui a progressão para diabetes. Então, aquilo que se vê em pacientes não soropositivos se comprovou aqui em 2022, que também existe esse benefício do uso da metformina naqueles pacientes pré-diabéticos. Ou seja, o paciente já tem uma glicose alterada, se inicia precocemente a metformina com o efeito que se deseja. Aqui o artigo continua, então, o grupo metformina teve redução significativa do peso corporal, índice de massa corporal em 6 e 12 meses, e redução significativa da hemoglobina glicada e resistência à insulina em 6 meses, com baixos efeitos adversos. Então, a droga começou a ser utilizada já para esses pacientes, se tentou utilizar para lipodistrofia secundária ao uso, no caso de antirretrovirais daquela época. Em 2022 também se comprovou, então, que se usa naqueles pacientes com pré-diabetes. Então, essas pessoas com HIV tomando a terapia antirretroviral, elas podem ganhar peso, pessoal, elas podem ganhar peso, elas podem ter dislipidemia, um risco aumentado de comorbidades não relacionadas propriamente à AIDS, e alterações de longo prazo, né, que alteram, de certa forma, a microbiota intestinal. É aqui que está a caixa de Pandora, tá? Então, eu já vou adiantar para vocês. Tanto a baixa relação CD4-CD8 como a inflamação crônica foram associadas à alteração de microbiota intestinal nesses pacientes. Então, foi demonstrado, né, que esses antidiabéticos oral, como a metformina, por exemplo, melhora a composição da microbiota intestinal e na síndrome de ovários policísticos, e isso já se sabe há décadas. Agora, isso é verdade propriamente no paciente soropositivo, no paciente HIV, né, pessoas convivendo com HIV/AIDS em uso de antirretroviral? Então, os estudos se voltaram exatamente para esta parte, né? E nós podemos aqui, então, agora elencar alguns estudos bem pontuais, não são todos, tá certo, pessoal? Mas só para vocês terem uma ideia da onde que está indo a tendência do tratamento dos pacientes convivendo com HIV/AIDS, que é uma tendência a se buscar qualidade de vida e longevidade. O paciente tem que viver mais e melhor, tá bom? O primeiro estudo aqui, então, na tela em relação a isso, é um estudo de 11 de setembro de 2020, né? Então, mostrando aqui que o estudo fala, né, reutilização, né, ou então recolocação, na verdade, uma droga reposicionada da metformina em pessoas não diabéticas com HIV, influência do peso e na microbiota intestinal. Aquilo que eu falei para vocês, nós estudamos o paciente HIV pré-diabético, aquele paciente dislipidêmico, nós estudamos aqueles pacientes com alterações visíveis da massa corporal secundárias à terapia antirretroviral, tentamos usar a metformina. Agora não, agora é o paciente que não tem isso. Ele não tem lipodistrofia e ele não está diabético. Acompanhe aqui na tela, então, a metformina diminuiu o peso em pacientes HIV positivo e a perda de peso foi inversamente correlacionada com os níveis plasmáticos do fator de saciedade GDF-15, tá? É um hormônio da saciedade. Além disso, a metformina alterou a composição da microbiota intestinal, aumentando a abundância de bactérias anti-inflamatórias, como espécies produtoras de butirato e a protetora Akkermansia spp. Então, aqui sim, se começou a levantar a hipótese de um efeito anti-inflamatório, o que é muito bom para nós, tá? Sabendo que o paciente, uma vez infectado pelo HIV, ele tem uma série de interleucinas, uma cascata de interleucinas inflamatórias, pró-inflamatórias, que faz com que ele inflame para o resto de sua vida, mesmo com carga viral
indetectável, e nós temos algumas abordagens em relação a esse preceito de que esse paciente é um paciente inflamado. As abordagens eu já falei em vídeos anteriores, como uma abordagem complementar de vitamina D, a abordagem complementar, principalmente do complexo B e ácido fólico, tá certo? Sabendo que o complexo B que eu vejo mais deficitário é a B12 realmente, porque alimentos ricos em B12 são alimentos que não são palatáveis para todos ou acessíveis para todos, né? Então, B12 tem lá em crustáceos, ostra, marisco, fígado de boi, fígado de galinha. Então, aqui no sul, por exemplo, é uma tendência de se comer muito mais carne bovina, que tem B12 também, mas não tem tanta B12 como esses que eu falei para vocês. Então, nós vemos aqui um reposicionamento da metformina, ela não só para manter o peso do paciente um pouco mais baixo, um perfil lipídico um pouco melhorado, mas também com uma alteração da microbiota intestinal que faz com que o paciente desinflame mais. Último slide aqui para vocês, então. O assunto não vai se encerrar aqui. Se vocês gostaram desse assunto, por favor, comentem que eu falo mais sobre isso. Eu posso aprofundar muito mais sobre o assunto também. Mas esse artigo muito interessante, agora não, janeiro de 2023, tá? Metformina e seus efeitos imunomediados em várias doenças. Então, é um artigo que fala sobre o uso da metformina, digamos assim, reposicionada como uma imunomoduladora. A terapia com metformina ao longo do curso de 8 semanas em 7 participantes euglicêmicos, ou seja, eles não tinham diabetes, infectados pelo vírus do HIV, com supressão viral em terapia antirretroviral, melhorou a imunidade de linfócitos TCD8 anti-HIV. Então, depois de se ver que existe uma melhora microbiológica intestinal, aqui se prova que sim, ocorre aumento de contagem de linfócitos TCD8 também naqueles pacientes. Os estudos aqui, eles pegaram pacientes principalmente com uma relação CD4-CD8 abaixo de 0,8, 0,7, né, que ainda tem um espaço para se melhorar a imunidade desse paciente, com certeza aumentando a qualidade de vida e aumentando a longevidade desse paciente. Espero que tenham gostado. Se gostaram bastante, não se esqueçam de dar o joinha, e se gostaram demais, se inscrevam aqui no canal. Eu falo quase toda semana, se não toda semana, sobre doenças infecciosas. Um grande abraço, Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.